Então vamos nessa, começando a gravar e valendo nosso encontro coletivo aqui. Bom, eu hoje não trouxe prova, por isso que eu nem passei prova, até pedi para vocês me enviarem uma prova, mas ninguém me enviou, então beleza. De novo, se vocês tiverem alguma prova que acharem interessante para a gente analisar as disciplinas que eu dou aula, podem mandar lá no e-mail. Mas eu queria falar eu fiquei pensando num assunto que eu queria falar com vocês. Bom, primeiramente, eu nunca dei aula de português. Eu não sou corretor de prova de redação. Mas eu já dei aula de escrita criativa. Olha que coisa legal. E tenho alguns livros publicados, além de ter exercido a função de escritor durante algum tempo. Só não pergunte o que, vocês vão ver no livro que está lá publicado o que eu escrevia. Mas então é isso. E aí, eu recebo direto de alunos que vão lidar vão lidar com a dificuldade da redação. Primeiro, vamos começar com as perguntas. O que vocês têm de medo em redação? E isso vale também, Lara, para tu e para tu também, viu, João? Porque vocês vão ter que escrever na sua prova. E já aconteceu de encontrar gente fazendo prova tudo e sabia o conteúdo da primeira fase, ia muito bem na prova objetiva, mas tomava uma porrada na prova discursiva. Por quê? Falta de capacidade, não é capacidade que o cara não tem, é falta de lidar com isso, com a capacidade de raciocinar acerca do tema que está tratando. Então eu queria ver com vocês primeiro quais são as coisas, aí eu vou tirar a parte do professor, falar como escritor. Quais são as coisas que vocês sentem dificuldade na hora de chegar para o papel e colocar ali o que você está pensando? Podem falar. Abram seus áudios. Bom, no meu caso, é controle do tempo e letra. Uma letra que seja legível, né? O tempo vai passando, vai ficando nervoso, a letra vai ficando pior. Começa a mão tremer, dá uma dor, dá cãibra, dá tudo. Isso daí é normal. Vamos lá. Primeiro, o controle do tempo. Cara, o controle do tempo é uma coisa que você tem que visualizar em tudo. Desde a sua prova objetiva até a sua prova dissertativa. Problemas em questão do tempo. A gente tem a mania de ficar pegado a algumas coisas. Aí a pessoa tá lá fazendo uma questão, fica, não, peraí, que isso aqui eu volto. Aí eu volto de novo, aí eu mexo de novo. Eu acho que quero consertar. É perfeccionismo. Bicho, vocês não precisam de perfeccionismo. Lógico, vocês têm que fazer um bom trabalho, mas ele não precisa estar perfeito. Ninguém quer isso. O examinador, na maioria das vezes, eu falo assim, 99% das vezes, tirando os malucos, eles querem simplesmente que você pontue aquilo que ele está cobrando. Se for não for uma dissertação, no caso, você vai enunciar alguns pontos, e ele botou os pontos que no enunciado dele, ele botou lá os pontos que ele quer que você trabalhe. Ou respondendo uma questão, primeira dica que eu dou para vocês é dividir os tópicos. Bota ali, ó, velho, ponto 1, blá, 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 ponto 2, tá, vai fazendo a peça prática mesmo. Você vai arguir preliminares, você bota preliminares uma por uma, botando o nome de cada preliminar e explicando, entendeu? Na redação, o que você vai fazer? A redação é dissertativa. Um parágrafo para cada tópico que você tem que lançar, para cada assunto. Vou botar lá uma redação pedindo que você trate da pessoa com deficiência, o caso tal, blá, 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 bota um tópico ali, um parágrafozinho para cada coisa. Então, divida isso. Isso é questão da organização da sua redação, ou da sua peça discursiva. Mas a questão do tempo. Aí você analisa. Primeira coisa, você vai pegar ali e vai ter que escrever. Tá. Aí você quer fazer um rascunho. O que não é errado. O problema é como é que você faz esse rascunho. Porque você quer fazer o rascunho como se fosse a sua resposta. E o rascunho não serve para isso. Tire o tempo inicial simplesmente para você pontuar ali, fazer um esqueletinho, ó. Eu tenho que falar sobre isso, falar sobre isso, falar sobre isso, falar sobre isso. Só para você lembrar os principais pontos do que você vai tratar. E na hora que você for mexer mesmo, responder de verdade, botar ali, que aí você discrimina, que aí você desenvolve um pouco mais. Da letra, meu amigo. Se sua letra é ruim, ilegível, com um caderno de caligrafia é igual a alfabetização, velho.
lá escrever bonitinho, fazendo aquele negocinho redondinho. Se for muito ruim e não tiver jeito, pense em utilizar a letra de forma. Lembrando que você tem que diferenciar as maiúsculas das minúsculas e treinar de qualquer forma, porque se você não tem o costume, você vai demorar muito na escrita. Quanto a letra ficar ruim em razão da pressa e tudo mais, aí é questão de organização de tempo mesmo, manter a calma e dar uma segurada nisso. Lembrar sempre de desenvolver seus tópicos. Faz lá um esqueleto simplesmente com seus principais pontos no rascunho. Lá na hora que você for passar limpo, que você desenvolve tudo. Isso também vale para peça, viu? Tudo que eu estou falando aqui se aplica a peça, se aplica às questões discursivas, se aplica à redação. E sempre, lembra de novo, divide o cacete dos tópicos. Conta muito ponto. Isso. Próximo. Mas como fazer esses tópicos ter coerência entre eles? Porque às vezes parece que são... É difícil fazer isso. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Uma coisa que me ajudou na última prova agora foi ver uma nota 100 de algum concurso para um tribunal. Eu peguei essa nota 100 e botei na minha cabeça como um modelo. Era um texto bem simples, na verdade, mas bem tematizado. Eu fiquei até mais tranquilo quando eu vi. Eu achei que eles queriam uma coisa muito complicada e eu vi que... Não querem, eles só querem que você coloque lá o que ele está exigindo. É só isso. Ó, como dividir esses tópicos? Bom, imagina que aqui está sua prova, né? Está aqui, esteja sua folha de rascunho. Vai lá, você pensa, pede para você falar da Convenção de Nova York, sobre as pessoas portadoras de deficiência, falar sobre Estou dando um exemplo aqui na minha cabeça do que eu estudei hoje de Direitos Humanos, viu? Falar sobre a Convenção de Nova York sobre pessoa com deficiência, falar sobre a aplicação dos tratados internacionais, falar sobre como foi incorporado ao direito brasileiro. Exemplo. Aí você bota aqui, ó, folha de rascunho. Escreve. Deixa eu só aumentar aqui a tela para vocês verem melhor. Podia também aumentar a letra, né? Que essa é mais fácil do que aumentar a tela. Mas o tico e teco tá ruim. Aqui, ó, escreve assim. Discorrer sobre a convenção. O que você souber sobre a convenção, você vai botar. 2. Isso aqui na sua folha de rascunho. Falar sobre a aplicabilidade dos direitos internacionais. 3. Tratado Internacional sobre Direitos Humanos. E sua incorporação ao direito brasileiro, seguindo o rito do parágrafo... É parágrafo 3º? Do artigo 5º? Fala sobre lá? Parágrafo 3º, né? Parágrafo 3º do artigo 5º. Cadê o... Uai? Ah, tá aqui. Parágrafo 3º do artigo 5º da CF. 4. Falar sobre o processo de elaboração do tratado. As fases de negociação, assinatura. Aprovação pelo Congresso Nacional e decreto do Executivo. 5º, finalizar e dar um gancho para você sempre terminar o seu texto. É uma forma de você fazer um esqueleto. É isso. Aí chegar lá na hora da sua prova, que você vai responder mesmo, você bota. Cara, a convenção foi incorporada, foi elaborada em tanto, lá em Nova York, por isso vai apelido Convenção de Nova York. Os tratados internacionais, eles são válidos no Brasil. O Brasil é signatário de vários tratados internacionais e por aí vai.
Tratados internacionais de direitos humanos, se seguir o rito do artigo 5º, parágrafo 3º, vai valer com status de emenda constitucional, assim como foi aplicado para essa convenção. O processo de elaboração do tratado começou com a negociação, faz a negociação, depois a assinatura, aí vai a aprovação pelo Congresso Nacional através de decreto legislativo, e por último, a aprovação é incorporada ao direito brasileiro através de decreto do Executivo. E sobre isso tudo, eu estou falando sobre a Convenção em Nova York, tratando sobre os seus temas, e explicando assim, um exemplo que foi dado, blá, blá, entendeu? É o fechamento. Não é muito mais simples? Se lembrar de alguma coisa que seja importante também, para vocês trazerem, é só colocar ali, cara. Bota lá no seu rascunho isso. Tem que falar de tal assunto. Bota lá isso. É porque tem algumas provas que colocam 2 assuntos. Aí, tipo, cada assunto tem 3 tópicos. Aí eu acho esse link desses para fazer, tipo, como se fosse uma redação de um assunto com outro, é que eu tenho mais dificuldade. Vamos lá. Se ele pede uma redação, você vai ter que fazer uma redação e discorrer sobre aquilo ali certinho. Se é uma pergunta, uma questão discursiva, pontua, velho. Faça link não, só pontua. Cada um dos tópicos que ele pede para responder. Você não precisa ligar, você precisa responder. Sem necessidade de conclusão nem introdução, posso ir direto para o assunto. Uma redação. É uma pergunta, não é? Senão você vai discorrer sobre cada tema. Ele vai lá e discrimina várias perguntas. Próximo. Para quem entrou por agora, os atrasados, a gente está falando um pouquinho sobre redações, questões discursivas, formas de elaboração, viu? Então, eu comecei pedindo para vocês mandarem suas dúvidas sobre isso. Próximo. Então, deixar a redação para o final ou já começa no início mesmo? Boa pergunta. Resposta é: como melhor lhe aprouver? Eu prefiro sempre, para mim, eu dou uma lida na redação ou na questão discursiva, fazer uma prova, sei lá, MP Sergipe. Tem lá peça prática, tem as questões discursivas. Eu começo pela peça prática, mas só fazendo isso. Essa elaboração é um esqueleto mais ou menos, e deixo a ideia fluir na minha cabeça. Aí eu já vou respondendo as questões, também discursivas. Depois eu volto, faço a peça prática no caderno, que você tem que responder mesmo, na folha de resposta, bonitinha, e depois eu vou respondendo uma a uma as questões discursivas. Por que eu faço dessa forma? Porque meu processo de escrita é meio lento. O meu, Thiago. Então eu preciso maturar a ideia um pouquinho. Aí eu já boto lá os pontos que me vêm na cabeça na hora, mas não trabalho muito eles. Só vou botar lá para não me esquecer. Depois eu vou responder as questões também, aí com as questões eu já boto os pontos um pouco mais detalhado, e depois eu já passo para a folha de respostas, lidando aquele ponto e esmiuçando um pouco mais, já quando eu já estou com a informação na minha cabeça, ela já está ali um pouquinho, e eu já vou, e para garantir, porque geralmente a peça prática ou a redação, se tiver redação e perguntas, vai sempre valer mais do que as perguntas. Então, eu prefiro garantir isso. Não deu tempo de responder uma questão discursiva. Beleza, mas se não dá tempo de responder a redação ou a peça prática, você está fudido. Então, eu começaria por ela. Não precisava você responder ela toda, mas só discriminar ali, colocar o esqueletozinho. E depois você vai para as questões. E aí, na hora da folha de resposta, primeiro ela também. Aí você discrimina toda bonitinho. Depois, as questões. A divisão de tempo. Cara, metade para a peça ou redação, metade para as questões. Mas são 4 questões, se resolvam. A metade do tempo para isso, metade de cada. Se você vai tirar meia hora para fazer o esqueleto, tirar meia hora para fazer o esqueleto também das outras, e depois um tempo razoável. Lembrando que você sei lá, você está 5 horas de prova. Pega as 2 horas e meia iniciais só para você pensar, e as 2 horas e meia finais, deixa o mesmo tempo que você tem para pensar, botar lá seu esqueleto e tudo mais, para você responder na sua folha de resposta definitiva. E o mais importante para você ganhar tempo, viu, Luiz? O mais importante é você ganhar tempo. Treine. Porque redação
Escrever é pior do que andar de bicicleta. Escrever, se você para, você emperra, você não consegue escrever mais tudo. Então não tem jeito, cara. Você pode assistir 1 milhão de aulas sobre redação, você pode escrever um monte de coisa. Você tem que treinar. Quanto mais você escrever, melhor você vai ficar nisso. Então, treine. Treine muito. E à medida que você for treinando, você vai conseguir também fazendo mais rápido. Você vai conseguir identificar os pontos, vai conseguir responder mais rápido. Por isso que eu falo com vocês, questão do treino, até na questão objetiva. Eu tô fazendo coisa de... Hoje eu fiz quase 70 questões em 1 hora. Por quê? Não fico pegado, velho. Respondo. Certo, errado. Afirmativa lá, beleza, pego um tempinho, mas é 1 minuto em cada questão. No mínimo. No mínimo não, no máximo. Olhei ali a resposta, beleza, passo adiante. Errei, acertei, vi porque eu tá certo, tá errado, passei adiante. E é treinando sempre. Para quê? Para chegar na hora da prova, eu ter uma capacidade de raciocínio mais rápida. E aí sair da prova com um pouco mais de tranquilidade. A mesma coisa é válida para as questões discursivas, para a redação, para a peça, viu, Lara? E para o resto todo. Alguma mais? Tiago, aproveitando que você falou aí em relação a fazer e ver o erro, então, eu acho que eu perco um pouco de tempo nisso, porque aí eu vou conferir se eu acertei tal coisa, se eu comecei a peça, aí eu vou conferir, deixa eu ver se é isso mesmo. Aí eu vejo que faltou uma coisinha, aí eu já me perco, aí eu já vou procurando aula, já vou, enfim. Não. Viu o que faltou ali? Veja só o que faltou, lembra? Marca aquilo ali, ó. Pô, eu tinha que ter colocado isso. Na próxima, para você lembrar de colocar isso. Mas não vai assistir aula sobre o tema e tudo mais, senão você vai perder a vida inteira. Você sempre vai empacar em alguma coisa. Ó, eu vou te falar isso. Quando eu estava na faculdade, eu trabalhei um tempo no Terra, site Terra mesmo. Tinha lá o que escrever algumas coisas para eles. Não me pergunte o que é. Mas tinha que escrever umas coisas para ele tudo. Só que às vezes, cara, processo de escrita, né? Mas escrita criativa, tem que imaginar do zero, é um saco. É igual levar dever de casa pro resto da sua vida. Aí você tinha que ficar lá. Mas aí eu pegava sempre o quê? Tava aqui assistindo alguma coisa, saía com o pessoal para fazer tal coisa, via uma conversa interessante sobre o meu tema, pronto, é isso. Anotava para chegar em casa e ficar ali. Agora é aquilo. Deixa a sua imaginação fluir, deixa ir. E nesse primeiro momento, que é o momento de rascunho, é para você vomitar no papel mesmo. Coloca lá todas as suas ideias, em formas de tópicos. Depois você vai esmiuçando cada uma delas. Só que não se prenda a nenhum ponto, porque senão você vai empacar. Certo. Os cursinhos, normalmente têm aquele esquema lá de tópicos, o Nestor tem o Ipransky e o Nidal tem o Matix, eu acho. E você tem alguma coisa para sugerir? Você sugere que não use? Assim, não vou dizer que você não use, mas eu vou dizer que você olhe para aquilo ali que eles estão fazendo, procure entender a inteligência daquilo e pronto. Você não precisa se esmiuçar no negócio lá, ficar, não, eu vou ver 30 aulas sobre o cara fazer peça, e eu não estou fazendo nenhuma peça. Isso não está certo. É muito melhor você fazer, beleza, vou pegar o ponto lá, vou pegar o resumão, só a imagem que tem lá todos os tópicos certinhos. Vou fazer isso, vou dar uma olhada ali, beleza, tem que falar sobre isso. Lá no meu, você vai falar. Você vai meio que esquematizar dessa forma, você não precisa assistir 1 milhão de aulas sobre isso. Tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta? Manda, Gabriel. Fique sem vergonha. Eu só ia falar que, por exemplo, eu fui fazer uma prova de procurador, acho que foi legislativo, Maceió. E aí, em algumas provas, tem a parte objetiva junto com um parecer, né? Então, assim, se você for, às vezes pode ficar em dúvida, né, no que fazer primeiro. Partir para algumas objetivas e para o parecer logo, né? Fazer uma parte. Vamos lá. Vou dar um exemplo. PGM de Vitória, que a prova vai ser em outubro.
a prova objetiva é de manhã, a prova discursiva de tarde. Beleza, então a prova no mesmo dia, você tem a divisão de tempo. No caso dessa aí, de Maceió, se for tudo ao mesmo tempo, o que você tem que pensar? Primeiro, se você não fizer uma prova objetiva boa, nem vão olhar para a sua discursiva. Aí já demonstra um pouco dessa assessoriedade da discursiva. Quanto tempo você tem de prova? Eu tenho 5 horas. Então tá, eu vou tirar 3 horas e meia para responder minha objetiva, isso marcando no gabarito, e 1 hora e meia para responder a minha discursiva. Isso também com o tempo de produzir a folha de resposta. Talvez aí você não tenha muito tempo para analisar, mas aí você pode fazer da mesma forma que eu falei. Pega, dá uma lida rapidinho na discursiva, já coloca alguns pontos iniciais, vai para a objetiva, faça ela com calma, e depois já trabalhe na discursiva de forma direta. Alguém mais? Então, para finalizar. Primeiro, escrevam. Vocês não vão aprender a escrever lendo sobre escrito, assistindo aula, vendo live no YouTube, no Instagram, coisa assim. Vocês vão ter que escrever. Pô, onde que eu vou arranjar tema? Cara, pega a prova anterior, você está lá do seu cargo, bota lá dos seus negócios, vai treinando temas se for redação, vai treinando temas de redação. Você não imagina que você está escrevendo uma dissertação sobre, sei lá, teorizando sobre política, vida do Ronaldo Fenômeno, sei lá, qualquer coisa assim, sobre o clima, vamos falar do clima, da queimada, tudo mais. Mas vai treinando. Terceira coisa, muita atenção aos noticiários. Tire 15 minutos do seu dia para, ao invés de ficar no Instagram, dar uma lida, abre lá o site do UOL, Metrópolis, G1, qualquer coisa assim, dá uma lida nos noticiários. Por quê? Porque eu falo com clareza que toda prova que eu fiz, que envolveu redação, caiu alguma coisa que estava bombando. E eu sempre me dei muito bem na redação, em todas as redações, porque eu sempre fui meio tereré com notícia, sempre estava ali, eu fico meio até agoniado, ansioso. Eu acordo, já abro no site do UOL, do Metrópolis, tudo assim. Mas eu sempre soube o que estava acontecendo no mundo, no Brasil e tudo mais, justamente. E isso sempre caiu. Sempre está lá. O cara dá uma puxada para um tema de relevância. Inclusive, quem for fazer prova por agora, a questão ambiental, eu acho que vão encher o saco. Já fica uma dica aí. E por último, remeto à primeira parte. Treinem. Se treinem muito. Quanto mais vocês escreverem, melhor vocês vão ficar nas suas escritas. Inclusive na sua letra, viu, Luiz? Treinar assim que você vai melhorando na letra. E às vezes, cara, é bom até desacostumar, porque a gente passa muito tempo digitando, corrigindo ali com o corretor e tudo mais, digitando aqui, e a gente não escreve tanto. Às vezes, quando a gente vai voltar a escrever no papel, dá até uma tremida assim na mão, tipo, pô, você escrever ainda? Normal, se ficar muito tempo sem escrever, todo mundo perde essa capacidade. Então, às vezes, é bom treinar. Para a questão de você criar o hábito de treino, é sempre bom você ter um diário. Não é tipo Doug, não, querido diário, hoje aconteceu tal coisa, não, nada disso. Pega um caderninho e vai lá, bota assim, fala às vezes num tema sobre tal coisa, aí você escreve no seu caderninho sobre isso, sobre X coisa. Depois você vai no outro dia escrever sobre outra coisa, e aí você vai melhorando sua escrita, ao mesmo tempo que você vai desenvolvendo suas ideias e aprimorando sua habilidade de escrever. Lara falou aqui, comecei a treinar com a caneta mais pesada que vou usar na prova. Cara, eu treinaria exatamente com o que você vai usar na prova. Para você não se mal acostumar. Por quê? Caneta mais pesada, geralmente ela é mais confortável para escrever. É meio estranho, mas é. Porque aquelas canetonas de banco, sabe? Ela é mais confortável para escrever. Mas a caneta normal, ela já não é mais tão confortável. Tipo assim, normal assim, ela não é tão confortável. Inclusive eu tenho, não sei se dá para vocês verem, mas eu tenho um calombo aqui no meu dedo, que foi justamente da época que eu fiz a pós, eu tinha que escrever freneticamente. Então você não é tão confortável, por isso que eu escrevi com essas canetinhas, porque não, a caneta Nossa, grande. eu tô com essa pesadona, eu tô sentindo falta da minha biquezinha azul, fininha, mas assim, eu tô achando que tá fazendo diferença a questão da letra.
Mas treine também com a sua Bic, viu? Porque é ela Lógico, que você vai usar na prova. Eu Então é comprei isso. eu comprei uma caneta diferente. Eu achei ela um pouco mais macia. Não sei se pode. Ela é preta e transparente também. Vocês conseguem ver. Mas se for em material transparente, pode, velho. Porque o requisito que eles pedem é isso. É. E a cor da caneta lá, às vezes só pede preta, às vezes só pede azul, às vezes Aí preta eu ou achei azul. ela mais confortável, mais fina. Eu tô testando ela. For no material que é permitido na sua prova, só treinar. Beleza? Então é isso. Beijos a todos, boa semana, estudem, mandem relatório e nos vemos na próxima. Tchau, gente. Viu?